Vamos começar o kit fazendo o elástico de cabelo. Para isso, eu consegui um elástico da mesma cor da linha, ou pelo menos de uma cor parecida. No caso, eu vou usar a linha rosa. Essa linha é a cor 3227. Mas se você não conseguir um elástico da mesma cor da linha que você vai usar, não tem tanto problema assim, porque não vai aparecer tanto o elástico, só quando esticar, que aparece um pouco. Mas para isso você pode usar uma cor de elástico mais neutra. Um preto ou um bege, essas duas cores podem funcionar. Começo fazendo a minha laçada inicial. Daí aqui já vou trazer o meu elástico. Vou passar a agulha por baixo. Trago a minha laçada, ó, coloquei a laçada na agulha. Trago aqui por baixo do elástico e deixo assim. Daí trago a minha linha, faço uma correntinha. Que aí eu prendo a linha no meu elástico. Vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então no total ficam 4 correntinhas, com a correntinha que eu fiz no início, mais essas 3. Agora eu vou fazer um ponto altíssimo e vou aproveitar para esconder esse fio, esse daqui, ó, dentro dos pontos. Então, dou 2 laçadas na agulha, assim, passo a agulha por dentro do elástico, pego o fio e trago para cá. Puxo a linha tirando 2 laçadas da agulha, puxo a linha tirando mais 2 laçadas da agulha e puxo tirando as últimas 2 laçadas. Isso é um ponto altíssimo. Eu vou fazer em todo o elástico vários pontos desses, até ficar com o formato que eu quero. E eu continuo assim, 2 laçadas, coloco a agulha dentro do elástico, trago a linha, tiro 2 laçadas da agulha, tiro mais 2 laçadas e tiro as últimas 2. Ficando então o nosso ponto altíssimo. E eu já estou aproveitando para esconder esse fio, ó. Já está bem escondidinho dentro dos pontos. Vai chegar uma hora que ele vai estar praticamente todo escondido, ou você já vai poder cortar na metade do caminho. E é seguir assim, em todo o elástico, fazer pontos altíssimos até que ele cubra totalmente o elástico da base. É seguir fazendo dessa forma. E na medida que você vai fazendo os pontos, é só você sempre ir ajustando aqui, para que eles fiquem bem juntinhos e também para dar o efeito de ondinha no elástico. Não é para juntar muito, porque nós não vamos fazer muitos pontos, nós vamos fazer o suficiente para cobrir o elástico, né? Mas eles precisam estar assim, bem coladinhos. Já fiz todos os pontos aqui no meu elástico, sempre que eu ia fazendo eu ia ajustando assim um pouquinho, mas pra mim já tá bom o tanto que ficou. Não faz mal aparecer um pouco do elástico, porque como eu disse antes, é da mesma cor da linha, ou pelo menos parecida. E mesmo se não for, isso só aparece quando esticar, sabe? Porque se você faz muitos pontos, é capaz que o elástico fique muito largo, ele vai crescendo também junto com os pontos. Então, para ele ficar estreitinho, é bom manter um número de pontos um pouco mais do mesmo tamanho do elástico. Então, depois que eu já acabei, vou fazer um ponto baixíssimo, unindo esse último ponto que eu fiz com esse primeiro. Coloco a agulha aqui nesse último ponto, puxo e faço um ponto baixíssimo. Daí eu posso cortar a linha, faço uma correntinha aqui para segurar e depois eu trago esse restinho de fio aqui para trás para esconder melhor. Daí é só você ir escondendo aqui entre os pontos e cortar o resto do fio. E vai estar pronto o seu elástico. Para a faixa de cabelo, nós começamos com a laçada inicial.
e fazemos 15 correntinhas. Depois das 15 correntinhas, vou marcar com o dedo a minha última correntinha feita, faço uma correntinha extra e coloco na laçadinha de trás da base um ponto baixo. Eu coloquei esse ponto na correntinha que eu estava marcando com o dedo. Sigo minha carreira fazendo pontos baixos na laçadinha de trás da correntinha de base. Pontos baixos, ó. Aqui tá a minha correntinha, eu viro e nessa laçadinha é a laçadinha que eu tô colocando o ponto. Vou seguir assim até o final. Cheguei aqui no final, vou fazer o meu último ponto baixo da carreira. E agora vou virar, faço uma correntinha. E nesse primeiro ponto de base, que é onde eu subi a correntinha, eu faço um ponto baixo. Agora, nos próximos pontos de base, eu vou continuar fazendo ponto baixo, porém, eu não vou pegar as duas laçadas da base, vou pegar somente a laçada de trás. Então, coloco a agulha na laçadinha de trás e faço o meu ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos em toda a carreira, pegando a laçadinha de trás. Chegando aqui no final da minha carreira, falta eu fazer o meu último ponto baixo, eu não vou pegar a laçadinha de trás. Aqui já vou pegar as duas laçadas. Então, coloco a agulha no ponto aqui dentro normalmente e faço o meu ponto baixo. Ou seja, no início e no final das carreiras, nós colocamos ponto baixo dentro das duas laçadas de base, para o trabalho ficar bem acabado. Agora, nos pontos do meio, depois do ponto do início e antes do ponto do final, aí já colocamos os pontos baixos na laçadinha de trás dos pontos de base. Então aqui, ó, viro o meu trabalho, faço a minha correntinha extra, dentro do meu primeiro ponto de base, coloco o ponto baixo, pegando as duas laçadas da base. E os pontos seguintes, eu já faço ponto baixo pegando a laçadinha de trás. E quando chegar aqui no final, é só você colocar a agulha, ó, tá vendo aqui as duas laçadas? É só você colocar a agulha pegando as duas laçadas, tanto no início quanto no final. E é só seguir assim até chegar no número de carreiras, que eu já digo pra vocês quanto que deu. Já fiz todas as carreiras da minha faixa. O ideal é fazer de acordo com a medida da cabeça de quem vai usar, né? Então, ir fazendo o número de carreiras até chegar do tamanho da cabeça da pessoa. Se quiser fazer o mesmo tanto que eu fiz, tá vendo que aqui tem esses relevos? Para fazer uma contagem mais fácil, ó, com essa cordinha do início virada para cima, contando esses relevos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, deu um total de 48, tá? 48 desses relevos. Fica mais fácil de contar do que contar carreira por carreira. Então aqui já terminei, não vou arrematar porque eu vou costurar com essa linha aqui ainda do novelo. Então, com a agulha assim, eu trago a outra parte da faixa, deixando certinho. E vou costurar fazendo pontos baixíssimos. Aqui, nessa parte, eu pego a laçada da frente. E aqui nessa parte, eu pego a laçada de trás, ó. Só a laçada de trás, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. Sigo assim, ó, laçada da frente e laçada de trás, ponto baixíssimo, aqui também. E vou fazer assim até costurar as duas partes. Pronto, já costurei. E agora não vou arrematar ainda o meu fio, porque eu vou fazer um acabamento de pontos baixos, tanto aqui em cima, quanto aqui.
Então, ainda com essa laçadinha, vou virar, porque o meu acabamento tem que ser feito do lado certo da peça, né? E como nós fizemos a costura aqui, então esse vai ser o verso da faixa. Pego aqui a minha laçadinha, ó. Subo 2 correntinhas. E neste próximo pontinho aqui de base, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E sigo assim, fazendo pontos baixos em cada espacinho de base. Vou fazer isso dando a volta inteira na faixa. E quando chegar aqui, vou finalizar com um ponto, né, quando fizer esse último ponto baixo, vou finalizar aqui nessas 2 correntinhas onde nós começamos, com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Daí você vai poder cortar e arrematar o fio e começar o mesmo procedimento aqui embaixo. Colocar aqui a sua laçada, né? Fazer 2 correntinhas e começar os pontos baixos em toda a volta. Este fio aqui já pode aproveitar para esconder ele dentro dos pontos. Depois de fazer isso, novamente cortar e arrematar o fio. Daí a sua faixa já vai estar pronta. Daí só faltam as orelhinhas. Agora, para as orelhinhas, vão ser feitos 2 triângulos, tá? Um da mesma cor da faixa e o outro na cor rosa. O da cor da faixa vai ser um triângulo maior que o rosa, porque o rosa é a parte de dentro da orelha. Vamos começar então com a mesma cor da faixa. Vou começar então fazendo o anel mágico, ó, com os dedos assim. Passo a linha 2 vezes, dessa forma, uma em cima da outra. Coloco a agulha por baixo da primeira volta e puxo a linha da segunda volta pra cá pra dentro, assim. Ó. Tiro os dedos e aqui já faço uma correntinha. E depois dessas 2 correntinhas, eu faço mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Contando com as 2 correntinhas, serão 5 pontos baixos. Já posso pegar este resto de fio aqui, que é do anel mágico, e posso puxar. Vou puxar bem para apertar, ficando assim. Vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha. Olha, já vou trazer esse fio que eu acabei de puxar para apertar, para esconder ele dentro dos pontos, aqui atrás. Então, vou deixar ele aqui, para eu já ir escondendo ele, para na hora de arrematar ser mais fácil. Então, já fiz essa uma correntinha. Neste primeiro ponto aqui de base, vou colocar 2 pontos baixos. Então, ó, tá assim. Neste primeiro ponto, coloquei 2 pontos baixos. E estou trazendo o fio para esconder dentro dos pontos que eu estou fazendo. No próximo ponto de base, vou colocar meio ponto alto. Então, eu laço a agulha. Então, dou uma laçada, entro com a agulha aqui, trago a linha e com 3 laçadas, pego a linha e puxo as 3 de uma vez. Meio ponto alto. Próximo ponto de base, vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Próximo ponto de base, coloco meio ponto alto. E o próximo e último pontinho de base, eu vou colocar 2 pontos baixos. 2.
Então, ó, aqui tá o restinho de fio, depois é só cortar, porque ele já tá escondido dentro dos pontos. Vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha, 2 pontos baixos dentro deste ponto de base, no mesmo lugar. Próximo ponto de base, vou colocar um ponto baixo, próximo ponto, coloco meio ponto alto, próximo ponto, que é, ó, tem esses 3 pontos altos aqui que eu coloquei na carreira anterior, né? O ponto alto do meio é onde nós vamos fazer os aumentos. Então, esse primeiro ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto em cima dele. Então, um ponto alto. E neste ponto alto do meio, dos 3 aqui, da carreira anterior, nós fazemos o aumento. Mas dessa vez já não será feito com pontos altos, será feito com pontos altíssimos. 2 laçadas, venho neste ponto, tiro 2 laçadas da agulha, depois tiro outras 2 e outras 2. Como neste ponto eu tenho que fazer um aumento, então eu vou fazer mais 2 pontos altíssimos no mesmo ponto de base. Ficando dessa forma. E agora, para continuar, é da mesma forma que começamos. Aqui, neste próximo ponto de base, faço um ponto alto. Próximo ponto, meio ponto alto. Próximo, um ponto baixo. E no próximo e último, coloco 2 pontos baixos. Ó, já tá começando a pegar forma a nossa orelha. Então, é como se fosse uma escada. Começa aqui com 2 pontos baixos, sempre no início e no final. Se você fizer só um, o seu trabalho não vai ficar retinho aqui na base. Ele vai começar a ficar para cima. Por isso que tem que ficar 2 no início e 2 no final. Daí, vou seguindo com pontos baixos. Depois, para começar a crescer a pontinha da orelha, faço meio ponto alto, depois um ponto alto. E na parte dos aumentos, coloco 3 pontos altíssimos no ponto do meio da base anterior, da carreira anterior, né? Então, aqui no caso, a próxima carreira, os aumentos serão feitos neste ponto altíssimo aqui do meio. Tem esses 3 e o aumento será feito aqui, no ponto do meio. Então, vamos para a próxima carreira. Faço uma correntinha, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Sigo fazendo ponto baixo, outro ponto baixo. E ó, como o meu aumento vai ser feito aqui, antes de fazer o aumento eu preciso de um ponto alto e meio ponto alto, nos pontos anteriores a ele, né? Então, aqui eu tenho mais 3 pontos antes de fazer o aumento. Já dá para colocar um ponto baixo aqui. Neste próximo, já faço meio ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E no ponto do meio da carreira anterior, eu faço os meus aumentos de 3 pontos altíssimos. Sigo então, depois de ter feito os meus aumentos, eu vou começar a descer a minha carreira. Então, eu preciso fazer um ponto alto, depois meio ponto alto, e aí eu posso seguir a carreira de pontos baixos até o final. E no último ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A orelha vai dando uma encurvadinha, enquanto mais ela cresce,
ela vai encurvando só na pontinha, assim fica mais parecida ainda com uma orelha de gatinho. Sigo para a próxima carreira, faço uma corrente, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, sigo com pontos baixos. Olha, o segredo de você saber quando vai começar a fazer pontos altos, meio ponto alto, é: aqui tenho os 3 pontos altíssimos do meu aumento da carreira anterior. Antes de fazer o meu aumento dessa carreira atual, eu preciso crescer os meus pontos para não chegar fazendo um ponto altíssimo de uma vez. Então, eu sigo fazendo pontos baixos e quando eu chegar nos 2 pontos anteriores ao meu ponto de aumento, aí eu já cresço os meus pontos. Coloco aqui o meu meio ponto alto, depois o meu ponto alto e aqui, que é onde eu vou fazer o aumento, faço os 3 pontos altíssimos no mesmo lugar. Daí, do outro lado, eu tenho que descer os meus pontos. Então, depois dos aumentos, eu faço ponto alto, meio ponto alto e pontos baixos, tá? Aqui eu fiz 4 carreiras, eu preciso de ter no total 7. Já fiz as minhas 6 carreiras e agora vou finalizar fazendo a 7ª, mas essa 7ª carreira vai ser feita toda em pontos baixos, tá? Então eu vou fazer toda ela em pontos baixos, aqui no início e no final 2 pontos, no mesmo ponto de base, e aqui eu não vou fazer aqueles pontos para crescer, eu vou seguir fazendo pontos baixos, porém aqui no ponto do meio, que é o ponto de aumento, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Já finalizei com a última carreira de pontos baixos apenas, totalizando então 7 carreiras. Já posso arrematar o meu fio aqui, vou fazer só mais uma correntinha para segurar bem. Esse fio daqui de baixo já posso cortar. E agora é só repetir o mesmo processo na cor da mesma cor da faixa, tá? Para essa orelha. E para a orelhinha rosa, que é o que nós vamos costurar depois aqui dentro, que é a parte de dentro da orelha, é o mesmo procedimento, porém totalizando 4 carreiras. Isso já contando com essa última carreira de pontos baixos. Ou seja, 3 carreiras onde vão ter os pontos altos, meio ponto alto e ponto altíssimo. E a 4ª e última carreira só de pontos baixos, da mesma forma que fizemos aqui. Então, orelhinha da cor da faixa, totalizando 7 carreiras, já contando com a carreira de pontos baixos aqui por último. E a orelhinha rosa, que é a que vamos colocar aqui dentro, totalizando 4 carreiras, já contando com essa carreira de pontos baixos que fizemos aqui por último. Já tenho as 2 partes da minha orelhinha feita, vou precisar costurar as 2. Esse resto de fio aqui, deixa eu cortar o excesso dele, mas eu já vou deixar nessa parte de dentro que vai ser costurada, ó. Nessa parte daqui, que aí eu costuro por cima deste fio. Mesma coisa com este resto daqui. Cortar o excesso. E eu deixo esse resto de fio virado aqui pra dentro da costura, ó. Que aí eles ficam aqui dentro, depois de costurar. Vou costurar usando a linha rosa, tá? Ou, se no caso você não estiver usando rosa, costure com a mesma cor de linha dessa parte menor da orelha. Vou fazer a minha laçada inicial. Vou colocar a minha agulha, ó, neste primeiro ponto aqui, tá vendo? Esse primeiro ponto. E olhando assim, se eu colocar assim a peça certinha, eu vou conseguir ver. Eu vejo que a agulha iria passar neste ponto e logo depois neste próximo ponto aqui, da orelha maior. Então, coloco aqui a minha agulha, pegando as 2 laçadas, tá? Do ponto aqui. E a próxima coloco aqui, neste espacinho aqui, ó. Sim.
Trago a minha laçada inicial. Trago só a laçada, tá? O resto do fio eu deixo aqui atrás. E vou fazer a costura toda em pontos baixíssimos. Já vou começar fazendo neste próximo ponto aqui, coloco a agulha aqui, e no espacinho que tá logo embaixo dele. Aqui também, ó, passei aqui atrás, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar a laçada aqui, que eu vou trazer este fio da minha laçada que eu acabei de fazer, vou trazer ele pra cá, pra dentro, pra ele ficar costurado aqui dentro, escondido. Então, eu faço assim, ó. Passo ele aqui em alguma laçada daqui de trás, só pra fazer um nozinho. Então, eu faço assim, ó. Só pra ficar preso. Fiz um nozinho. E agora, em qualquer um desses espacinhos, eu coloco a agulha dessa forma, ó. Deixa eu colocar assim. Assim, ó, dessa forma. Puxo o fio, trazendo ele pra cá. E coloco ele aqui dentro, escondido. Posso cortar o excesso, porque tem muito fio aqui. Isso, daí eu já deixo ele aqui escondido enquanto eu vou costurando. Então, continuando a costura, como eu disse, vou fazer toda em pontos baixíssimos, seguindo dessa forma, ó. Coloco a agulha no próximo ponto, nessa parte rosinha aqui da orelha, e na minha parte azul eu coloco no espaço seguinte. Coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Ó, coloco a agulha aqui e no próximo espaço um ponto baixíssimo. No próximo ponto e no próximo espaço um ponto baixíssimo. É seguir dessa forma, é colocar a agulha no ponto seguinte e no espacinho equivalente ao ponto, né? O espacinho que eu estou colocando, ele tá justamente atrás desses pontos, então não é difícil de achar. E a costura vai ficando dessa forma, tá? Vai ficando assim. Vou fazer isso em toda a volta. Chegando aqui nessa parte do meio, eu vou precisar fazer um ajuste, né? Porque essa minha parte, ela é bem menor do que essa parte azul. Então, não tem problema você saltar alguns pontos para deixar a peça certinha. Aqui, no caso, eu preciso colocar aqui. E como aqui é o meio da minha peça azul, eu já coloco a minha agulha aqui. Porque aqui, na peça rosa, eu já cheguei no meio, tá? Tô fazendo isso para deixar a minha orelhinha certinha. Então, sigo fazendo, ó. O próximo já é aqui. Dessa forma. Isso vai acontecer mais no meio da sua peça. Ó, já estou chegando aqui nos meus últimos pontos. Coloco aqui. Meus últimos pontos da parte do lado da orelha, né? Que ainda falta a parte de baixo. E este daqui, coloco aqui. Ficando assim. Agora falta essa parte de baixo. Para a parte de baixo, vou seguir fazendo a mesma coisa, lembrando sempre de deixar esses fios aqui dentro. Porém, aqui vai ser mais você encontrar os espacinhos equivalentes, né? Então, por exemplo, próximo aqui, vou colocar aqui e o outro aqui. Faço um ponto baixíssimo. Só você achar um espacinho que dê para colocar um ponto baixíssimo nos dois lados, tá? Aqui não tem muita regra para isso. Só você seguir dessa forma. Conseguindo fazer o ponto baixíssimo unindo as duas partes, tá valendo. Ah, chegando aqui no meu último ponto da minha costura. Já fiz o meu ponto baixíssimo, vou cortar. Dou aqui um nozinho. E puxo o restinho desse fio aqui pra trás.
Daí aqui é só continuar a esconder o fio e cortar também o resto dele. Então pronto, sua orelhinha está pronta e agora precisamos costurar na faixa. Já tenho essa orelhinha aqui costurada na faixa, agora falta eu costurar a outra. Como eu fiz em relação à medida? O meio da minha faixa eu tenho aqui, ó. Aqui é a costura que eu fiz no meio da faixa. Então, eu vou olhar de acordo com esse meio, com essa costura. Não quero ela muito longe, muito aqui na lateral, e nem encostada no meio, né? Deixei mais ou menos. Então, aqui eu vou seguir mais ou menos da mesma forma. Não vou usar um marcador de ponto, porque, enfim, eu não sinto que eu preciso, mas se você quiser e achar melhor, pegue o marcador, coloque mais ou menos aonde você quer, para depois você ver se as duas estão iguais, né? Colocadas da mesma forma. Para costurar, eu vou usar a mesma linha da cor da faixa. Então, aqui no meu caso é a linha azul. Vou fazer uma laçada inicial. Aqui, ó, dá pra ver que eu não coloquei no meio da faixa nem atrás, eu coloquei mais na frente. Então, aqui eu preciso colocar também da mesma forma. E vou colocar a agulha de baixo para cima, ó, de dentro da faixa para fora da faixa. Aqui, ó, coloquei mais ou menos assim. Então, ó, foi mais ou menos aqui que eu comecei. Então, venho aqui, coloco a agulha no meu primeiro ponto que eu vou começar a costura e trago a minha laçada inicial. No caso, eu vou puxar tanto a laçada quanto este resto de fio aqui, ó. Que depois eu vou esconder dentro da faixa. Ficando dessa forma. Aqui tem o resto de fio, aqui tem a minha laçada e aqui tem o resto da linha, que é onde eu vou fazer a minha costura. Agora é seguir fazendo a costura. Dessa forma, ó. Você vai tentar fazer o mais reto possível, tá? Então, já que eu comecei aqui neste ponto, vou fazer o resto da costura em pontos que estão na mesma linha de onde eu comecei. Coloco o próximo ponto neste próximo espacinho. Trago a minha faixa, olha, agora vai ser um pouco difícil porque ela tá solta, mas eu vou prender ela agora. Este próximo espacinho já dá para costurar. Coloco a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. A costura novamente vai ser feita toda em pontos baixíssimos. Então, ó, essa aqui é a parte de dentro da faixa, tá? Pegando assim fica mais fácil de trabalhar. E aqui é a parte de fora. Próximo ponto. Seguindo a linha reta, coloco a agulha aqui e pego o próximo ponto da orelhinha. Aqui, ó, essa parte azul. Trago a linha e faço um ponto baixíssimo. Tá? É seguir dessa forma, sempre ficando atenta se está fazendo em linha reta, ou pelo menos o mais reto possível. Se tiver algum deslize, não tem problema, desde que não fique muito exagerado, né? E seguir assim, fazendo pontos baixíssimos, unindo a parte da faixa com a da orelhinha, ó. Sempre pegando duas laçadas do pontinho da orelha, para ficar mais bem preso. Se você pegar uma só, é perigoso que fique muito solto. Não fazer os pontos muito apertados para não deformar a sua faixa. Aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui na parte, né, de dentro da faixa, essa aqui tá sendo a minha costura. E este resto de fio depois nós escondemos por aqui, fazemos mais um nozinho para prender. Pronto, já costurei as duas, né? Aqui já estava costurada. Essa aqui já acabei de costurar. Agora, para arrematar, ó, aqui tá a minha laçada. Vou cortar o fio. Não corta muito curto não, para depois conseguir esconder. Vou trazer este fio daqui para dentro da faixa. Então, procuro aqui um pontinho perto da laçada
trago o fio e aqui, ó, coloco a agulha na laçada, pego o fio, trago pra dentro e fecho. Daí, estes dois restinhos, é só ir escondendo aqui por dentro e cortar. E aí, a nossa faixa já vai estar prontinha. Para fazer o disco, você vai precisar de fio duplo, tá? Ainda é o novelo da Anne, vou usar um fio duplo e a agulha 3 milímetros. Começo fazendo o anel mágico e depois de feito, subo 2 correntinhas. Agora, o que eu vou fazer é, vou laçar a minha agulha, vou colocar dentro do anel como se eu fosse fazer um ponto alto. Trago a laçada e deixo assim, ó. Não completo o ponto. Faço novamente. Pego uma laçada, coloco dentro do anel mágico, trago a linha e puxo a laçada ficando dessa forma. Mais uma vez, pego a laçada, coloco dentro do anel mágico, puxo a linha e deixo dessa forma. Agora sim, pego a linha, puxo todos os pontos de uma vez só e faço 2 correntinhas. Seguindo dessa forma, dou uma laçada na agulha, coloco dentro do anel mágico, puxo a linha e deixo a laçada. Vou fazer isso mais 3 vezes. 1, 2, 3. Completando então 4 voltinhas que eu dei, dando laçadas na agulha, colocando dentro do anel mágico. Trago a linha, puxo tudo de uma vez e faço 2 correntinhas. Vou fazer mais uma vez com vocês. Dou uma laçada, coloco dentro do anel mágico e puxo. Vou totalizar 4 vezes fazendo isso. Então, faltam mais 3. 1, 2, 3. Puxo tudo de uma vez. Sim, e faço 2 correntinhas. Ó, aqui eu já tenho 3 bloquinhos. Eu preciso totalizar 8. Pronto, já fiz os meus 8 bloquinhos. Já fiz aqui as minhas 2 correntinhas para unir com essa parte daqui. Vou pegar este resto de fio do meu anel mágico e vou puxar. Pode puxar o máximo que puder, tá? Para ficar bem apertado. E agora, com essas 2 correntinhas feitas, eu vou vir, ó, neste primeiro bloquinho, tem este ponto daqui, né? Que é o ponto que nós unimos todos eles. Vou colocar a agulha aqui neste ponto, trago a linha e faço um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, vou colocar, ó, entre um bloquinho e outro, tenho as correntinhas, né? As 2 correntinhas de separação. Então, preciso chegar até elas. Tô aqui em cima deste bloquinho, tenho que chegar aqui neste próximo espacinho. Faço um ponto baixíssimo aqui, subo 1, 2 correntinhas e aqui eu vou colocar 2 bloquinhos desses que fizemos agora, porém vou separar os dois com uma correntinha, tá? Vou mostrar agora para vocês. E vou trazer este restinho de fio para esconder dentro destes pontos que eu vou fazer agora. Então, aqui já tenho 2 correntinhas, preciso de mais 3 laçadinhas dessas para completar 4. Então, 1, 2 e 3. Puxo tudo, sim, faço uma correntinha e no mesmo espacinho faço mais um bloquinho. 1, 2
3, 4. Pronto. Agora, para o próximo espaço de 2 correntes aqui, ó, eu preciso colocar 2 correntes de separação. E aqui eu coloco 1, 2, 3, 4. Tenho um bloquinho feito. Faço uma corrente de separação e coloco mais um no mesmo espaço, tá? É seguir dessa forma. Para o próximo espacinho de 2 correntes, preciso colocar também 2 correntes. E aqui faço a mesma coisa. 2 bloquinhos. 3, 4. E entre os bloquinhos, né, do mesmo espaço, eu coloco uma corrente. E como eu vou para o próximo espaço de 2 correntes, coloco 2 correntes, tá? É seguir dessa forma até dar toda a volta. E chegando aqui no final, eu mostro para vocês o próximo passo. Já acabei de fazer todos os meus bloquinhos, lembrando que aqui no início, como nós começamos com 8, então nessa carreira precisam ter 16 bloquinhos no total. Já fiz as minhas 2 correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo aqui neste pontinho do primeiro bloquinho, ó. Aqui, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, ou seja, onde tem 2 correntinhas, eu coloco 2 correntinhas. Onde tem uma correntinha, eu coloco uma. E coloco também ponto baixo em cima desses bloquinhos. Ó, aqui eu tenho 2 correntinhas, então eu coloco 2 pontos baixos. Ponto baixo aqui. Um aqui. Vou fazer assim em toda a volta. Já dei toda a volta em pontos baixos, agora para fechar, aqui neste primeiro ponto que eu comecei, faço um ponto baixíssimo e vou subir 10 correntinhas. Depois de subir as 10 correntinhas, venho neste mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo e faço outro ponto baixíssimo, sim. Posso já cortar a linha e fazer aqui mais um pontinho para segurar. Daí, depois é só esconder estes restos de fio. Esse daqui já pode cortar, porque nós escondemos dentro dos pontos. Então, fica assim, ó, esse aqui vai ser escondido, né? E o nosso disquinho fica pronto, ó, com essa alcinha para colocar o dedo ou para pendurar, se quiser, tá? Fica assim. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!